Quem chega para conversar com a gente é a Renata Cisne, ela que é presidente da Comissão de Relações Governamentais e Institucional do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E a Renata chega porque ontem a gente celebrou o Dia do Filho. Você sabia disso? Nem sabia que existia, confesso a você, viu, Ariane? Pois é, e a gente vai falar um pouquinho sobre as obrigações que os pais têm frente aos filhos, inclusive os pais que estão separados. Renata, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Diego. Bom dia, Ariane. Bom dia aos ouvintes. É um prazer participar desse programa com vocês. A gente agradece muitíssimo a sua participação. Renata, começo te perguntando justamente o que é ser um bom pai, uma boa mãe, do ponto de vista legal. Então, Ariane, ser um bom pai, ser uma boa mãe, significa basicamente estar presente. Né? Estar presente nessa assistência, na criação, na educação dos filhos. Então, a presença física, ela faz com que essas necessidades sejam vistas de uma forma mais aproximada e, com isso, essas necessidades das crianças sejam vistas e atendidas com maior prioridade dentro da relação familiar. Essa data é importante para a gente fazer essa reflexão, né, Renata? O Dia do Filho, você consegue me dizer como é que surgiu essa data e qual é a intenção de se instituir um momento específico para a gente refletir sobre isso? Então, esse Dia do Filho nós temos ele tanto em abril quanto em setembro, também tem um outro Dia do Filho que é comemorado aí a nível mundial. E essas datas surgem justamente para a gente pensar no lugar do filho na sociedade. Né? A criança, ela tem esse lugar de sujeito de direitos hoje. Isso foi uma mudança significativa aí no nosso ordenamento jurídico e também na nossa visão histórica com relação à criança e adolescente, né? Porque até pouco tempo atrás, aí, se olharmos em termos históricos, a criança era apenas um objeto dentro da relação familiar, né? E hoje nós temos uma criança que ela é vista, ela tem que ser amada, ela tem que ser educada, uma preocupação muito grande com o desenvolvimento físico, mental da criança e do adolescente. Afinal de contas, elas serão os futuros adultos. Então, a necessidade dessa data é justamente para essa reflexão, né? Qual é o lugar do filho e de que forma esse filho tem que ser visto na nossa sociedade. Renata, acredito que seja uma oportunidade importante também para a gente refletir sobre o fato justamente de que essas crianças, esses filhos são sujeitos, eles não são propriedade dos pais e às vezes ali no amor ou na tentativa de acertar, muita gente pode acabar errando, mas é importante que, inclusive, sob a luz aí da lei, né, e refletindo também sobre o viés psicológico da coisa, sociológico, a gente entenda que essas crianças e jovens não são propriedades dos pais e que essa criação amorosa tem que libertar de alguma forma também, não? Isso, Ariane, essa fala é bem importante, porque quando a gente separa, né, essa questão do filho como propriedade e do filho como sujeito, a gente consegue atender melhor as necessidades dela, especialmente quando nós falamos em famílias recompostas, né, especialmente quando nós falamos de pais separados. Né? Então, quando a gente enxerga o filho ali com as suas próprias necessidades, a gente enxerga, por exemplo, que o direito à convivência é um direito do filho, não só dos pais, mas também dos filhos, né? Então, ambos os pais têm que se organizar, tem que ter ali toda uma análise do que atende essa criança dentro desse contexto familiar, dentro da rotina dela, de que forma a gente, né, os pais, mesmo separados, podem atender as necessidades dos filhos na sua rotina, de que forma eu posso conviver, qual é a assistência material que essa criança precisa, né, que é a famosa pensão alimentícia, né, como é que se atribui essa obrigação para que essa criança e esse adolescente, como sujeitos de direitos, possam ser atendidos. Dentro dessa ótica dessas famílias separadas, né, que a gente às vezes chama de nuclear, quando tem duas casas, né, mas mesmo assim continuam sendo família, né, e essa é uma grande questão, porque as pessoas às vezes falam assim, não, mas eu não vou desfazer a minha família. Mas a família, ela existe mesmo quando os pais se separam, mesmo quando essa criança tem duas casas, né? Então, a gente precisa ter esse olhar atento para as necessidades dos filhos e para a garantia desses direitos, né? Especialmente da convivência familiar. E aí, em véspera de feriado, a gente tem uma situação que acontece com muita frequência, né? Essa discussão com relação a como se dá essa convivência, de que forma isso pode ser compreendido dentro do contexto jurídico também.
Nossa, Renata, que conversa agradável, que interessante esse assunto que a gente está tendo aqui agora no Jornal Nova Brasil Brasília. Muitos pais, até mesmo aqueles que não são separados, né, que vivem juntos, que têm uma relação harmoniosa, vivem essa inquietação hoje, né, dos direitos do filho. O mercado de trabalho mudou muito, pai e mãe estão muito tempo fora de casa, com uma atividade laboral muitas vezes exaustiva, né, e as escolas vão criando cada vez mais atividades e mais atividades e mais atividades, escolas integrais. Você deixa a criança às 7 da manhã, busca às vezes 7 da noite, ela fica 12 horas ali. Então a gente está falando de uma reflexão que também tem que ser feita até por casais que vivem juntos, que não são separados, né, Renata? Sim, essa presença física, essa necessidade da presença física, mesmo com tantos atributos que hoje a sociedade nos impõe. Claro que esse pai e essa mãe, eles precisam trabalhar, eles precisam estar no mercado de trabalho, precisam produzir, mas os filhos precisam ser vistos dentro dessas necessidades também. E essa presença física, ela se faz necessária. Esse tempo de qualidade que a gente diz, né, frequentemente, quando nós falamos de criança e adolescente, não é à toa. Essa assistência, mesmo que seja uma assistência que não seja presencial ali naquele momento. Então, saber o que os filhos estão fazendo à tarde em casa, quais são os ambientes que eles frequentam na internet, por exemplo, como é que organiza essa rotina, como é que essa criança e adolescente se desenvolve na escola, participar das reuniões escolares, por exemplo, é um dever dos pais, os pais têm que participar das reuniões escolares. Então, tem formas também de se fazer presente nesse papel da educação, que é uma obrigação dos pais, mesmo que não seja fisicamente, mas os pais precisam estar atentos a essas necessidades, mesmo nessa relação contemporânea, desse mundo tão corrido, desse mundo tão que cobra tanto dos adultos também, mas que faz isso. A rede de apoio, né, Diego? A rede de apoio, ela é muito importante. Então, quando nós chamamos a família extensa a participar também, os avós, os tios, amigos mais próximos, então a gente precisa recuperar esse lugar da sociedade também, desse olhar da sociedade. Por isso que a nossa legislação traz o lugar de cuidado não só da família. Hoje, né, assim, a nossa visão é que é o dever de cuidado é tanto da sociedade, quanto da família, quanto do Estado. Então, existe essa grande rede que precisa ser vista, precisa atuar na proteção da criança e adolescente. Então, não é só a família sozinha, né? Então, temos toda essa rede de colaboração e essa necessidade desse olhar com relação ao cuidado das nossas crianças e adolescentes. Renata, a gente está com o tempo apertado. Eu tenho só mais uma pergunta com relação a isso que você falou. Essa educação das crianças não pode ser terceirizada, né? Nem para outras pessoas, nem para a escola, nem para alguma pessoa que trabalhe na sua casa. Agora, o que a gente pode dizer para esse pai, essa mãe que nos escuta agora, que às vezes se vê ali com a necessidade de trabalhar, enfim, com mais dificuldades de ter esse tempo de qualidade com a criança? Por onde começar para melhorar nesse sentido e ter ali um momento mais especial e se fazer mais presente de fato na vida desse filho, dessa filha? Ariane, eu vou aproveitar esse momento assim, para prestar minha solidariedade com relação aos pais que perderam seus filhos no atentado ontem, né, naquele ataque brutal na escola, e já responder tua pergunta com esse olhar. Onde nossos filhos estão, quais são os momentos de qualidade que a gente precisa estar com eles. Então, essa terceirização da educação, ela não pode existir, embora exista essa rede de apoio tão importante nessa educação, mas é importante que a gente saiba os ambientes que nossos filhos estão frequentando nas redes sociais, na internet, esse olhar atento às necessidades físicas e psicológicas, ver se o filho está ficando isolado socialmente, como é que está o comportamento dele. Então, isso tudo é uma forma de olhar e de cuidar dos seus filhos. Então, os pais têm que estar atentos, sim, mesmo que essa presença física, às vezes, ela seja difícil ali no primeiro momento, mas quando a gente tem esse momento de qualidade e esse cuidado atento com relação aos nossos filhos, a gente vai construir, sim, crianças e adolescentes cada vez mais preparados para essa sociedade que exige tanto de nós. Renata Cisne, presidente da Comissão de Relações Governamentais e Institucional do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Muito obrigado pela sua participação com a gente, Renata. Volte sempre a Nova Brasil. Uma ótima Páscoa para você. Eu agradeço a oportunidade e até breve.